Amém, igreja. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus, continue confortando, alegrando, enchendo o nosso coração nesta manhã. Amém. Dando continuidade aí às lições que a gente vem trazendo da escola bíblica. Alan, mas eu não assisti as outras. Não tem problema. Você vai lá no canal do YouTube da igreja, canal INVJC, pede lá seu filhão, seu neto, bota aqui naquele canal da igreja lá para mim. Aí você vai assistir lá as mensagens, que os professores do CDBB têm trago. Já foi falado sobre, a professora Elisângela, no início do mês, falou sobre a cura, da mão atrofiada, a mão ressequida, como algumas bíblias trazem. Foi falado também sobre a cura de cegueira, das deficiências visuais, também da libertação de demônios, que às vezes atuam na vida das pessoas trazendo doenças. E hoje, dando continuidade, vamos falar da lição de número 2, milagres realizados à distância. Alguns milagres em que não foi a pessoa doente que chegou até Jesus, mas foi através de uma outra pessoa que esse milagre aconteceu. Você crê no poder dos milagres do Senhor? Você crê que o Senhor pode curar, que o Senhor pode transformar, seja tocando diretamente, seja usando como intercessor na vida de alguém? Nós servimos a um Deus poderoso, irmãos. Deus poderoso, que pode todas as coisas. Não há barreiras, não há distâncias que o Senhor não possa vencer e alcançar quem Ele deseja alcançar e curar quem assim Ele deseja curar. Amém? Queria que você abrisse quem está com a nossa revista aí, é lá na página 14, e quem está com a Bíblia, Lucas capítulo 7. A minha versão é a versão NVI. Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Esse episódio aqui, onde através da fé de um homem, um outro homem foi curado. Onde um centurião romano, aquele homem, que guiava, que direcionava, que era responsável, por uma centena, por isso centurião, ele direcionava aí cerca de 80, 100 pessoas, e um dos seus servos estava doente, e esse homem intercede a Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Graças a Deus. Vamos orar? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor preparou, que o Senhor nos atraiu até este lugar, que o Senhor colocou ar em nossos pulmões para estarmos aqui juntos, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu nome, para te adorar e dizer que tu és santo, 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 e não há outro como tu, Pai.
Nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre os nossos corações, venha, ó Deus, esvaziar, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, venha esvaziar as preocupações, venha esvaziar aquilo que tem tomado a nossa atenção, para que nesse momento possamos, cheios do Teu Espírito, estar conectados contigo, estar com os nossos olhos voltados para Ti, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para Te ouvir nesta manhã, e que o Senhor venha ministrar no nosso coração a Tua palavra, a Tua boa palavra, essa palavra que traz vida e que renova, que traz cura, ó Deus. É nessa palavra que queremos meditar nesta manhã. Então venha sobre nós, Espírito Santo, tirando todos os impedimentos, para que o Senhor venha fluir, para que o Senhor venha fluir, ó Deus, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém. Oh, graças a Deus. Irmãos, esse é um texto muito bonito, onde mostra uma pessoa que estava enferma, que era o servo desse centurião. Não diz, a gente não tem nem o nome dele aqui registrado, mas alguém que estava doente. A palavra de Deus diz que era alguém que estava tão doente, quase à morte. A gente sabe, né, que naquela época os recursos médicos, né, eram escassos, né, a medicina não era tão avançada quanto hoje, e provavelmente, tudo que os médicos poderiam ter feito por aquela pessoa, eles fizeram, mas ainda assim ele continuava doente, estava quase à morte. Mas esse rapaz, esse servo, ele trabalhava para esse centurião, e esse centurião era alguém que gostava muito desse servo, e esse centurião gostava tanto, que ele dá esse passo de fé, e ele vai até aquele que pode curar toda e qualquer doença, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele galileu que estava demonstrando o poder de Deus aonde quer que ele passava. E aquele centurião falando, se tem alguém que pode livrar o meu servo dessa doença que está quase à morte, esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é esse Jesus que tem feito sinais e maravilhas. Esse homem pode curar o meu servo. Esse homem pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Esse homem pode sim mudar esse diagnóstico de morte na vida desse meu servo. E é esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que age e atua nas nossas vidas hoje. E aquele centurião creu nesse Jesus, né? E um dos versículos aqui que a nossa apostila traz, está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Outras versões, né? Pode muito a oração do justo em seus efeitos. E aqui esse centurião vai até Jesus interceder pela vida do servo. Às vezes tem pessoas que estão doentes que já não tem nem mais força para pedir a Jesus, que já estão à beira da morte, mas essas pessoas precisam de gente crente, gente de fé para orar, e aqueles que já não podem mais orar serem curados e tocados por Jesus. Quantos testemunhos, irmãos, nós vimos? Pessoas que estavam no CTI, já estavam entubadas, e através da oração, irmãos, de intercessores, de homens e mulheres de Deus que se colocaram na brecha, que dobraram seus joelhos e clamando, Deus visita aquele hospital. Quantos testemunhos nós podemos contar sobre isso? Mas gente de fé, gente que crê que basta uma palavra do Senhor, o dono da vida, e as pessoas serem curadas, e as pessoas serem tocadas, e a mão poderosa do Senhor tocar na vida dessas pessoas, que a palavra poderosa do Senhor entrar na porta dos hospitais e trazer vida, trazer cura, trazer saúde para a vida dos nossos irmãos. Na lição de hoje, estudaremos que Deus também opera milagres através da fé de terceiros, de outros que não estão doentes, em favor daqueles que estão doentes.
As palavras e ações do oficial romano são um modelo perfeito para nós. Ele enviou mensageiros a Jesus, porque sabia que somente encontraria ajuda em Jesus. Ele foi honesto e direto a respeito da necessidade do seu servo. Não ficou enrolando, não ficou nada, ele foi direto. O oficial estava confiante que Jesus podia ajudá-lo e realizaria o milagre com apenas uma palavra. Repita comigo, uma palavra. Mesmo à distância. Ele não precisava de nada além disso. E agora, o autor da lição, ele traz uma pergunta para nós. Você tem fé suficiente para confiar que Jesus pode ajudá-lo nas suas necessidades e também nas de outras pessoas através da fé de terceiros? Você crê nisso, igreja? Confie no cuidado de Deus por você e logo encontrará mais oportunidades para confiar. Mais oportunidades, irmãos. É muito bom quando a gente está perto de pessoas de oração. A gente aprende muito. Porque pessoas de oração são pessoas que também colocam as suas necessidades diante do Senhor, mas gastam muito mais o seu tempo orando por outros, colocando a necessidade dos outros diante do Senhor. E como Deus ouve as orações dos seus filhos. É nosso papel orar pelos outros e crer que outros também estão orando por nós. Que a igreja é isso, irmão. É um orando pelo outro, um cuidando da vida do outro, cuidando de maneira prática, em ação, como o pastor Jorge falou aqui antes, mas também cobrindo a vida dos outros em oração, em súplicas diante do Senhor. A oração intercessória, ela retrata amor ao próximo. Lá no versículo 2 que nós lemos, o servo de um centurião, a quem este estimava muito, gostava muito, estava doente, quase à morte. O centurião estava preocupado com o servo, como pessoa e não como propriedade. Abraão também intercedeu por seu sobrinho Ló, que vivia separado dele em outra cidade. Vocês lembram lá da história de Sodoma e Gomorra? Ló estava longe de Abraão, Teve aquele episódio onde Abraão e Ló viviam juntos, Mas a gente sabe que às vezes família junto começa a dar problema. Não por Abraão e Ló, mas pelos os servos, os rebanhos, já estava misturando, dando confusão. E aí Abraão e Ló em algum momento se dividiram. Algo natural da vida, não é verdade? Às vezes, as famílias, os filhos vão crescendo, daqui a pouco vão tomar os seus caminhos, tomar conta das suas próprias famílias. Mas mesmo longe, Abraão continuava intercedendo pela vida de Ló, do seu sobrinho, da família do seu sobrinho. E em resposta à fé e intercessão amorosa de Abraão, Deus deu escape e livramento a Ló e a sua família, mesmo estando distante. Hoje a gente vive num mundo muito corrido e às vezes a gente não está pertinho como a gente gostaria que estivesse. Mas precisamos crer que as nossas orações vão alcançar aqueles que estão longe de nós. Sabe aquele familiar que está perto, que bate aquela saudade? Ore pela vida dele, ore pela vida dela, ore pela vida daquela família, irmãos. Porque você pode não estar perto, mas as suas orações vão alcançar. As suas orações vão chegar lá. As suas orações vão tocar o coração do Senhor e o Senhor vai abençoar. Vai trazer livramento, cura, milagres, salvação. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus ele atua, mesmo à distância, através das orações intercessórias, mas Deus ele também não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina pessoas. Ele não escuta as orações só daqueles ali do grupinho, sabe? Quando o centurião, versículo 3, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos judeus pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a nossa ajuda porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga, Sendo alguém familiarizado com a fé judaica, esse oficial romano, esse centurião, concluiu que um judeu piedoso como Jesus poderia se sentir desconfortável e até mesmo ofendido ao ser abordado por um gentio, Pedro, vai dizer lá no livro de Atos, naquele episódio onde ele vai até a casa de Cornélio,
que não é lícito a um judeu se juntar com os gentios. Os judeus, eles tinham, nas suas leis, que um judeu não podia se misturar com um gentio. Gentio aqui é aquele que não seguia as tradições judaicas, ou seja, que não pertencia ao povo de Deus. Então esse homem, esse centurião, ele sabia disso. E ele falava: por que o centurião não foi ele mesmo até Jesus? Porque ele entendia esse costume e ele respeitava isso, que os judeus, eles não se misturavam com os gentios. E ele, como romano, era um gentio, era alguém que não era judeu, não pertencia, não era descendente de Abraão, não pertencia ao povo de Deus. E ele, por entender isso, ele vai e pede aos judeus que ele conhecia, aos mestres da lei, e fala: vai lá interceder por mim. Talvez Jesus entenda mal o fato de um gentio se chegar até ele, mas vocês que são judeus, vai lá, pede a ele por mim em favor do meu servo. E foi por esse motivo que ele pediu a alguns dos seus amigos, judeus influentes, que intercedessem em seu lugar. Eles pensavam que, pelo fato do centurião ter demonstrado grande comprometimento com a comunidade judaica, a patrocinar a construção do local de culto, faria dele merecedor do favor em Cristo. Mas não há mérito algum em nós. Somos salvos pela graça de Deus e não somos justificados pela obra, somente pela fé. E através dela agradamos a Deus, que recompensa aos que se aproximam dele. Deus não olha as nossas obras. Aqui esse homem, esse centurião, era alguém que respeitava as leis judaicas, era alguém que ajudava, patrocinando na construção do templo, ajudou na construção da sinagoga daquela época. Era alguém que tinha um coração disponível. Mas Deus não olha isso, irmãos. Deus não está preocupado com isso. Deus não olha as coisas que a gente faz buscando mérito nisso. Fulano fez, então eu vou abençoar. Não, irmão, Jesus olha o coração e a fé que brota aqui dentro. A fé que brota aqui dentro. Nós recebemos tudo de graça do Senhor. Tudo de graça e pela graça, pela misericórdia do Senhor. Não nos custou nada, irmão. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele que pagou o preço, e um preço de sangue, pela minha e pela sua vida, para que hoje possamos estar aqui redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, buscando por cura, porque naquela cruz Ele levou as nossas doenças. Pelas pisaduras nós fomos sarados. Tudo isso de graça, irmãos. Então não há mérito algum em nós. Nós fazemos porque o Senhor nos transformou. A gente não faz para ter, mas é porque temos a presença de Jesus que nós fazemos. É porque fomos alcançados por esse amor que nós demonstramos amor e cuidado com o meu próximo. Foi porque Cristo intercedeu pelas nossas vidas na cruz que hoje nós intercedemos pela vida dos nossos irmãos, e falando: Senhor, alcança aquele meu familiar, Senhor, alcança aquele meu vizinho, Senhor, traz salvação para aquela casa, Deus, porque o Senhor intercedeu por nós, o Senhor entregou a sua vida por nós, o Senhor pagou o preço por nós, e por causa disso, pelos méritos de Cristo, eu estou fazendo aqui para trás porque tem uma cruz, tá? Pelos méritos de Cristo na cruz, é que hoje nós temos condições de fazer boas obras, irmãos. Aquele centurião iria aprender que não foi aquilo que ele contribuiu no templo. Isso é importante? Claro que é importante. Mas não foi por isso, irmãos. Mas foi porque Jesus olhou aquele coração e viu um coração cheio de fé. Um coração cheio de fé. Viu que aquele homem cria que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha poder para curar todas as doenças. Foi por isso, irmãos. Quantas pessoas encontraram com Jesus, quantas pessoas foram até Jesus, mas nem todas foram curadas, mas nem todas foram transformadas, porque lhe faltava o essencial, a fé no coração.
Crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele entregou a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter vida e que amanhã, na eternidade com Ele, viveremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É fé, irmãos. É fé, irmãos. Não é o belo louvor que pode sair da sua boca, não é os recursos que você coloca na casa do Senhor, não é pelo número de visitas que você faz, não é toda ajuda, toda a prontidão que você tem quando seu pastor, seu diácono, seu líder te chama. Ei, irmão, vamos fazer isso comigo? Vamos, ó, eis-me aqui. Não é por obras, é pela fé no Filho de Deus. As obras vêm para evidenciar essa fé, mas é pela fé, irmão. Se a gente faz por obras, miseráveis homens que somos, se a gente acha que fazendo algo, a gente vai conquistar a nossa salvação, estamos enganados. Porque não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é pela fé. E essa verdade tem que estar aqui no meu coração. Tem que estar no seu coração, tem que tomar conta de nós, para todas as vezes que nós fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor me deu. Se o Senhor está me chamando para algo, Deus, que eu vá, mas que eu não me glorie, mas que eu sempre glorifique o teu santo e poderoso nome. Em tudo, irmãos, em tudo, tudo, irmãos. No cuidado com a sua família, no cuidado com os seus. Você é uma boa mãe, você é um bom pai, você é um filho maravilhoso. Ok, obrigado pelo elogio, mas que no seu coração fala: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui testemunhando a transformação que o Senhor fez na minha vida. Se hoje eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, foi porque o teu amor me alcançou, o teu amor me transformou. E que toda honra e glória seja para ti, Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de glória, de louvor. A gente não vai entrar no céu porque é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, mas por crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele se entregou por nós, irmãos. Não é por obras, não é pela todas as vezes que você sentou neste banco, não é por todas as obras que você vestiu o seu uniforme e veio trabalhar, não é por isso, é pela fé. Cutuca seu irmão e fala: irmão, é pela fé. Não é por obras, irmãos, é pela fé. E aqui, esse centurião foi entender isso. Ele pensava que com sua influência, seu conhecimento, ele podia alguma coisa. Não. Deus não olhou nada disso. Deus olhou a fé que ele tinha no seu coração. A fé, irmãos. Se queremos ser uma igreja que testemunha milagres, curas, precisamos ser uma igreja de fé. Precisamos ser uma igreja de fé. E quando a gente ora, a gente precisa crer que o Senhor vai agir. Crer que o Filho de Deus vai nos visitar e trazer e derramar milagres nas nossas vidas, na vida daqueles para quem nós estamos intercedendo, irmãos. Pela fé, irmãos. É pela fé. É através da fé que agradamos a Deus, e assim Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle. Independente de quem seja. Às vezes você chegou aqui nessa igreja ontem, mas se você estiver com seu coração cheio de fé, meu irmão, Deus vai, no tempo oportuno, derramar um milagre na sua vida. Derramar o milagre que tanto você pede na vida daqueles para quem você está intercedendo, irmãos. Deus quer ver fé nos nossos corações. O Senhor está achando fé no seu coração, amém? Se ela for pequenininha como um grão de mostarda, é isso que o Senhor procura. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, como está lá no versículo 6. O Senhor, o centurião falando: Senhor,
não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus, sendo inclusive superior à doença com risco de morte que acometera o seu servo. A doença é grande, mas o Deus é maior. A doença é impossível, mas o Senhor é infinitamente mais poderoso para agir. Ele demonstrou reconhecer também que fazia parte do povo da aliança de Deus, ele demonstrou reconhecer também que não fazia parte da aliança, não era um judeu, ele era um gentio pecador, pela maioria dos judeus. Ele falou: Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de que o Senhor, o Rei dos Reis, investido de autoridade, eu não sou digno que entres em minha casa. Me fez lembrar da oração daquele publicano. Quando Jesus conta, Jesus traz essa parábola, que os judeus, os religiosos da época, os crentes da época, e aqui é um alerta para cada um de nós, que reconhecemos a Jesus como nosso Salvador. Jesus conta essa parábola, que falava que o religioso, ele ia diante do altar, lá na frente da igreja, batia, falava: ó Senhor, levantava a voz. Mas Jesus, em outras palavras, vai dizer que a oração dele não passava do teto. Mas em compensação, o publicano, aquele que sabia o seu lugar, não tinha coragem de levantar os olhos para cima, mas olhava com o coração contrito, batia no peito e falava: Senhor, se propício a mim, pobre pecador. E adivinha quem saiu justificado daquele lugar? O Senhor conta que o Senhor se agrada de um coração contrito, de um coração humilde, de um coração que reconhece que a autoridade é Ele, que em nós não temos nada de bom para oferecer, nada de bom. Gente, o que temos de melhor é o Espírito Santo que habita em nós. Em nós não tem nada de bom, mas é esse bom Espírito que está em mim, em você, atuando nas nossas vidas. Essa é a nossa melhor parte. Essa é a melhor parte. Esse centurião reconhecia isso, que era um gentio pecador. Mas apesar de ter tão grande fé, ele se considerava indigno. Cristo, entretanto, mostrando que o centurião era digno de tê-lo em sua casa, e que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele se admirou, ele testemunhou dele e deu-lhe muito mais do que havia pedido. Cristo derramou muito mais sobre a vida daquele centurião do que ele havia pedido. Pois ele veio em busca da saúde de um servo, mas quando retornou, havia recebido o reino de Deus, porque todo aquele que crê, esse será salvo. Aquele centurião veio pedindo pela saúde do seu servo, mas aquele centurião encontrou a salvação, irmãos, a salvação. Quando eu estava trabalhando nessa mensagem, nessa aula, eu lembrei muito de uma frase marcante do bispo Roberto Macalister, o bispo que fundou essa igreja de Nova Vida, a denominação, Igreja de Nova Vida. Ele sempre dizia que Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta e ele batiza com o Espírito Santo, irmão. E essa igreja foi fundada nesses pilares e carrega isso, e precisamos também carregar essa mensagem, porque ela vem da palavra do Senhor, irmão. Primeiro, Deus está preocupado em salvar, irmãos, o perdido. Salvar, e essa é a preocupação primária do Senhor. É alcançar os corações caídos, é perdoar os pecados e dar uma nova vida para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm fé e creem que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, irmão. Essa é a preocupação primária do Senhor, é salvar, mas também é curar. Jesus Cristo curava quando veio aqui para testemunhar que Ele é poderoso, irmãos. E a igreja precisa orar e se posicionar para evidenciar, para mostrar que nós servimos a um Deus que cura, que faz milagres, faz prodígios,
não só há quase 2000 anos atrás, mas também no século presente, em setembro de 2023. Precisamos pedir, porque quando nós pedimos com fé, o Senhor realiza, irmãos. Para quê? Para que a glória dele seja evidenciada ao mundo, para que possamos testemunhar que servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que faz milagres, ontem, hoje e eternamente. Aleluias, glória a Deus. Beber uma água aqui que a voz quase falhou, foi embora. Volta, Jesus, essa voz aqui. Mas precisamos orar com fé, igreja. Orar com fé. Porque a vontade do Senhor é curar, irmão. Não tenha dúvida disso. Eu creio que o Senhor vai curar toda e qualquer doença. Eu sei que algumas serão agora, serão hoje. Algumas só quando Ele nos chamar para o céu, irmãos. Porque lá no céu não terá mais doença nenhuma. Então, quando o Senhor me chamar e eu ainda tiver alguma doença, eu creio que serei curado. Lá nos portões celestiais, eu creio que o Senhor vai curar. Mas Ele vai curar não somente lá, mas também hoje. Ele tem milagres para nós hoje. Hoje, por exemplo, eu convivo com a miopia, né? Que é a dificuldade para enxergar para longe. Mas eu creio que se o Senhor não me curar, glória a Deus por isso, Ele continua poderoso. Lá, eu creio que nos céus eu não vou usar mais óculos não, irmão. Vou estar liberto disso aqui. Ter olhos transformados para ver a glória e a beleza do Senhor. Eu creio nisso. Mas eu creio que o Senhor também pode e tem o desejo de curar doenças hoje, irmãos. Vai acontecer com todos? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu creio que Ele tem uma porção de milagres para derramar sobre a sua igreja. Aqueles que creem, que confiam, e que se assim for da vontade do Senhor, Ele derrama milagres. A gente sabe que às vezes as doenças vêm como uma desculpa para nos levar até a presença do Senhor. Não é verdade? Às vezes algumas doenças vêm com esse objetivo, né? Vem essa doença, a pessoa falece fisicamente falando, para poder se encontrar com o Senhor. Mas também o Senhor tem o desejo de curar doenças hoje, de fazer milagres hoje. E é por isso que a gente fala, que a gente prega, porque é isso que a palavra do Senhor diz, irmãos. Os milagres não foram só para a época de Jesus. Essa autoridade que Jesus tem, Ele concedeu a cada um de nós. E se orarmos pelo nome de Jesus, eu creio que doenças serão curadas, que a saúde irá revestir a vida daqueles que estão doentes, irmãos. Pelo poder do nome de Jesus. Cristo aqui deu mais do que aquele centurião estava pedindo. Lá no Salmo 103, versículo 3, diz que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Esse é o Deus que nós servimos. Quem crê será salvo. Aquele centurião orou por cura, e além da cura do seu servo, ele recebeu a salvação em Cristo Jesus. Também lembrei lá daquele carcereiro que estava prendendo ali Paulo e Silas na prisão, e o Senhor de uma maneira poderosa liberta Paulo e Silas da prisão, porque eles estavam louvando aquele que tem poder para livrar as nossas vidas. E aquele carcereiro estava ao ponto de tirar a sua vida. Mas aí Paulo ali libera, cheio do Espírito Santo, ele libera uma palavra. Não, filho, não, você não precisa tirar a sua vida não. Creia que será salvo tu e a tua casa, irmão. E aquele homem creu. E a salvação chegou até a sua casa. Ele não só foi livre da morte, mas também a salvação chegou até a casa dele, irmão. Ao ponto dele receber Paulo e Silas na sua casa. Olha só como é que Deus transforma, né? Aquele carcereiro estava prendendo, aprisionando Paulo e Silas, e depois ele recebe na sua casa, na sua família. Porque Deus, Ele é assim, Ele transforma, Ele faz milagres de uma maneira que a gente nem pode compreender. Aquele carcereiro só foi para mais um dia de trabalho.
e teve livramento de morte e salvação na sua família. Pode dizer um glória a Deus por isso? Porque o nosso Deus, Ele é assim, irmãos. Ele derrama sobre nós infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é bondoso e tem prazer em abençoar o seu povo. E aqui Jesus, Ele honra a vida desse centurião. Ele fala, nem mesmo em Israel. Ele não era um gentio. Ele não era alguém que não era do povo de Deus. Olha, nem aqui na terra do povo de Deus eu achei fé como esta. Deus não está preocupado com as nossas origens, da onde a gente veio, com os nossos passados, com os nossos pecados. Irmão, Deus não está preocupado com nada disso. Isso aí pouco importa para o Senhor. O que Ele quer é corações cheios de fé. Alain, mas na minha vida passada, na minha vida pregressa, eu fiz tanta coisa errada. Irmão, Deus não está preocupado com nada disso. Nada disso. A sociedade pode até pensar algo a respeito do seu passado, mas Deus não está. Vou usar aqui uma expressão, Ele não está nem aí. Nem aí. A gente que se apega com essas coisas bobas. Gente que, fulano? Sei não. Fulano que eu conheci? Não sei se está crente não. A gente se apega a isso. Mas o Senhor, irmãos, Ele passa por cima. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E Deus gosta mesmo de pegar, sabe? Aquele que aos olhos do mundo não é nada, para fazer um instrumento de glória, um testemunho vivo, um farol para iluminar este mundo, evidenciando a glória do Deus que nós servimos, irmãos. Então, se o seu passado foi muito complicado, glória a Deus, porque, sabe, você vai ser uma testemunha viva do amor e do perdão de Deus para a sua vida. Glória a Deus por isso, irmãos. E aqui Jesus testifica, nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. E eu creio que o desejo do Senhor é falar a mesma coisa a nosso respeito. Andei São Gonçalo inteiro, mas não achei fé como aquele meu filho, como aquela minha filha, como aquela mãe que ora pelo seu filho, como aquele servo que está orando para que Deus cure a vida de alguém. Eu creio que o Senhor, em nome de Jesus, vai enxergar vidas assim aqui nesta manhã. Basta uma palavra do Senhor para um milagre acontecer. Versículos 7 e 8. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor, disse o centurião. Porém, diga uma palavra. Em algumas versões vai trazer, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo este, vá, e ele vai. Diga ao outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz isso. A gente conhece, né, que a carreira militar, ela tem essa autoridade muito bem fortalecida. Tem os comandantes e tem os comandados. E quando o comandante fala, o comandado precisa obedecer. E esse homem entendia da realidade dele. Eu tenho autoridade, eu sou um centurião, então se eu digo para aqueles que estão sobre a minha autoridade, vá, ele tem que ir. Se eu digo faça isso, ele tem que fazer. E aquele centurião entende que em Jesus tinha toda a autoridade sobre as doenças, sobre a saúde. Então ele creu que bastava uma palavra, uma ordem de Jesus, e aquela doença ia sair, bater em retirada. Aquele centurião cria que Jesus era revestido de autoridade. E como ele, como centurião romano, entendia da autoridade militar, ele entendia que Jesus, o Filho de Deus, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e bastava uma palavra para que aquele servo fosse curado. Que fé, né, irmãos? Que tremendo, né, irmãos? Às vezes a gente tem que ficar aqui, e o Senhor tem que falar, e falar de novo, e falar de novo, até essa palavra entrar no nosso coração, que a gente é cabeça dura.
E aí o Espírito Santo precisa ministrar, e ministrar, e ministrar, e falar, e a gente se faz de surdo, e ele continua falando, e a gente se faz de bobo, e ele continua falando, e a gente dá uma de João sem braço, eu não sei se é mesmo da vontade do Senhor, e ele continua, graças a Deus ele é paciente, porque a gente não é fácil não, irmão, a gente não é mole não, mas aquele centurião, irmão, ele falou, basta uma palavra, eu não preciso ficar aqui e ficar, não, irmão, basta uma palavra. Olha que fé, irmãos, olha que exemplo para nós. Por isso que Jesus fica admirado e fala, eu nem mesmo, Israel, eu vi uma fé como essa. Diga uma palavra, essa expressão, né, basta uma palavra, isso revela que o centurião confiava que Jesus pudesse curar à distância. Jesus não precisa tocar, Jesus não precisa passar o lodo nos olhos, Jesus não precisa de água, Jesus não precisa de paninho, Jesus não precisa do não sei o que ungir, Jesus não precisa de nada disso, irmãos. Basta uma, repita comigo, uma palavra. É isso que basta, irmãos. Por meio da sua palavra, Jesus poderia curar. E a seu respeito, diante do poder e da autoridade divinos de Jesus. Se Jesus entrasse na casa de um centurião gentio, a maioria dos compatriotas ficaria horrorizada, considerado esse envolvimento como uma contaminação, conforme eu já falei aqui. Os judeus não se misturavam com os gentios, não frequentavam a casa dos gentios. Não. E aí, aquele centurião também entendendo isso, olha, se o Senhor vier até aqui, podem falar mal dele. Não que isso fosse impedir Jesus, gente, porque Jesus andava, ia na casa dos publicanos, estava do lado das prostitutas, Jesus não se importava com nada disso. Mas aquele centurião não colocou a sua necessidade, mas ele entendia que a glória do Senhor é em primeiro lugar. Se ele fosse fazer algo que pudesse manchar a reputação de Jesus, ele falou, não, Senhor, não precisa, basta uma palavra. E hoje às vezes a gente fica buscando subterfúgios, fica buscando jeitinhos, fica buscando coisas, enquanto o que nós precisamos é somente da palavra do Senhor, irmãos. Basta uma palavra, não preciso tomar água ungida, eu não preciso tomar o paninho ungido com suor de fulano, não, irmãos, nada disso, isso é engano, isso é ilusão. O que nós precisamos é uma palavra. Uma palavra. O nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso e Ele tem as suas formas de agir. Deus curou tocando, Deus curou com a orla das suas vestes, Deus curou com aquele lodo que o cego passou nos olhos. Deus, Ele tem as suas formas e Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Mas o que nós precisamos entender, que apesar dele fazer do jeito que ele quiser, só basta uma palavra. Uma palavra. Alan, eu conheço gente que fez isso, não sei o que, e Deus curou. Deus tem os seus caminhos. Mas o que precisamos crer é que basta uma palavra. E o que nós precisamos buscar? São coisas ungidas? É a oração lá do irmãozinho que é cheio do poder da unção? Não, irmão. É palavra do Senhor. É isso que nós precisamos buscar. Basta uma palavra do Senhor. Também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. O centurião fazia parte de uma hierarquia. Ele precisava falar apenas uma palavra e seus soldados, por causa da sua autoridade, a autoridade o obedeceriam. Ele creu que Jesus tinha autoridade ainda maior, até mesmo sobre a criação. Em nenhum momento, entre os judeus, Jesus encontrara uma fé superior a essa fé do centurião. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala dos crentes da época de Jesus, é um confronto para mim. Porque muitas das vezes, a gente que serve ao Senhor, a gente que busca o Senhor, deixa eu só fazer uma pergunta, tem alguém ainda que não caminha com o Senhor hoje aqui? Todos são do Senhor? Amém? Todos servem ao Senhor? Todos
consideram e confessaram que Jesus é o Salvador das suas vidas, amém? Muitas das vezes a gente acha que a gente está imune, e toda vez que a Bíblia fala dos fariseus, dos religiosos, é um confronto para mim, porque muitas das vezes a gente está nesse lugar. Muitas das vezes a gente está nesse lugar. E quando Jesus aqui fala que um gentio, alguém de fora, tinha uma fé maior que os crentes, eu olho para mim e penso: Senhor, como é que está a minha fé? Será que o Senhor olha para mim e reconhece essa fé? Ou será que eu estou igual aqueles religiosos daquela época? E os de fora às vezes estão com mais fé do que eu. Como que está a nossa fé, igreja? Como é que está a nossa fé, igreja? Porque aonde tem fé, isso atrai milagres, irmãos. E se às vezes a gente não está experimentando milagres, é porque está faltando fé. Está faltando fé. E precisamos pedir: Senhor, renova essa fé no meu coração. Me faz lembrar, me traz à memória aquilo que o Senhor já fez. Me leva a tua palavra para entender que o mesmo Deus que curou o servo do centurião é o mesmo Deus que atua hoje e tem poder para curar aqueles que estão doentes hoje. Traz fé, fortalece a minha fé, irmãos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir. Olha a palavra de novo aí. Basta uma palavra do Senhor, mas se os nossos ouvidos estiverem fechados para a palavra do Senhor, a fé mingua, a fé se esvai. E o ouvir não é só aqui no culto não, mas é na sua casa. É você abrir a sua Bíblia na sua casa e meditar na palavra do Senhor e ser fortalecido por essa palavra, irmãos. Fortalecido por essa palavra. Vamos abrir lá em Isaías 53. Isaías 53, onde aqui o profeta Isaías começa a falar a respeito do Messias, a respeito do Filho de Deus, aquele que seria o Salvador do mundo. Isaías 53, versículo 4. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, sarados. Glória a Deus, Pai. É porque Jesus, por que nós cremos que Deus cura, irmãos? Por que nós cremos que o Senhor, Ele consegue fazer algo que nós não conseguimos fazer? Por que nós cremos que Jesus opera milagres, entendendo que milagres é tudo aquilo que naturalmente não iria acontecer? Algo sobrenatural, extraordinário. Como é que a gente crê que uma doença que só progride, e cada vez que essa doença progride, aquele que carrega a doença vai desfalecendo, vai se acabando? Como é que a gente crê num Deus que pode simplesmente, com uma palavra, arrancar toda aquela doença e restaurar os órgãos, restaurar a saúde? Como é que a gente crê que casos impossíveis, até mesmo que a medicina não sabe nem explicar o que está acontecendo, a sabedoria humana não consegue nem dizer o que se passa dentro da pessoa, e a gente crê num Deus que desfaz todo o mal, que tira toda a sequela, que fecha toda a ferida? Como é que a gente crê num Deus desse, irmão? Porque o profeta aqui profetizava que através do sofrimento e das feridas de Jesus,
o seu povo seria sarado, o seu povo seria curado. E quando Jesus veio à terra, Ele manifestou essa autoridade sobre as doenças, e curava enfermos, e curava leprosos, e restaurava a vista aos cegos, e aqueles que não andavam passaram a andar e pular na sua presença, e aqueles que não falavam passaram a testemunhar, a gritar em alta voz, que Jesus Cristo era poderoso. Irmãos, esse é um testemunho poderoso. Uma vez lendo a vida de um missionário que atuava na Índia, nesse país, lá no Oriente, e a Índia é um país conhecido por ter muitos deuses, né? É uma cultura imersa em muitas divindades. Você deve ter lembrado aí de alguma novela lá, que você deve ter visto, né? Aquelas roupas, a dança do ventre, aquela coisa toda. Lá tinha vários deuses, né? Vários deuses. E aí esse missionário contava que eles têm muitas divindades. E a maneira com que Deus atuava lá no ministério dele, através da vida desse missionário, ela falava: Alain, aqui as palavras não surtem tanto efeito. Eu falar que lá no céu existe um Deus que veio salvar a vida daquele homem, não fazia tanta diferença. E por isso, Deus investiu na vida daquele missionário uma unção linda de cura, porque quando os milagres aconteciam, o Espírito Santo ministrava na vida dos indianos lá, e aqueles homens passavam a reconhecer que só existe um Deus verdadeiro, um Deus que tem poder sobre a vida dos seres humanos. Ele que é o dono da vida, tira toda a sombra de morte daqueles que creem. E lá, né, esse missionário, o testemunho dele era cheio de cura, porque a cura, esses milagres, o poder sobre as doenças, é um forte testemunho de que nós não estamos aqui falando de um Deus imaginário, não estamos aqui falando de um Deus que só operava extraordinariamente lá, quase 2000 anos atrás, mas nós falamos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que continua atuando, de um Deus que criou os céus e terra e não abandonou, mas continua cuidando da sua criação, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes Deus quer usar a vida da igreja, a minha, a sua vida, para que nós assim como esse centurião, que a gente possa orar e pessoas serem curadas. Para quê? Para que a glória do Senhor se manifeste, para que nós possamos testemunhar do poder de Deus, irmãos, do poder de Deus. Porque tem gente que é igual Tomé, precisa ver para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor, mas cremos que Ele existe, cremos que Ele é real, e por causa disso Ele atua nas nossas vidas, não é verdade, irmãos? Então, Alain, eu nunca tive um testemunho de cura na minha vida, ou de algum irmão. Você não precisa ver para crer, creia, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Acompanharão aqueles que creem, irmãos. Eu só vou seguir a Jesus quando deixa de ser cabeça dura. Mas abra o seu coração, a sua mente para o Senhor. Abra a sua vida para o Senhor. E fala: Deus, eu nunca vi, mas eu quero passar a ver. Deus, eu nunca testemunhei, mas eu quero orar e as pessoas serem curadas para a glória do Teu nome. Porque quando esse desejo for sincero dentro de nós, irmãos, eu não creio. Eu creio e creio muito que o Senhor vai ouvir essa oração sincera. Mas precisamos desenvolver essa fé nos nossos corações. Precisamos pedir: Espírito Santo, atua em mim. E fazer também a nossa parte, que é buscar a palavra. Não só basta uma palavra. Precisamos buscar essa palavra, irmãos. Porque enquanto a sua Bíblia estiver fechada, irmãos, o que vai? Que palavra que você vai estar buscando? Está entendendo, igreja? Se a sua Bíblia estiver fechada, com o livro fechado, você consegue ver alguma palavra daqui de dentro? Eu só vejo uma capa, irmão. Não é verdade? Só uma capa, irmão.
Mas para esse livro maravilhoso ganhar vida, ser transformado em fé nos nossos corações, ele precisa estar aberto, ele precisa estar sendo folheado, ele precisa estar todo dia entrando nas nossas vidas, para que essa fé ganhe vida em nossos corações. Caminhando para a nossa conclusão. Ter fé é crer com plenitude. O que vem à sua mente quando você pensa em fé? O que vem à sua mente quando você pensa em fé? Alguns acham que fé é acreditar em algo como verdadeiro, quando na verdade sabe que não é. Quer ver o pessoal hoje que vai falando das dietas da vida, né? Às vezes, aqui ó, você vai comer essa coxinha de jaca, né? Que agora tem coxinha de jaca, já viu? Coxinha, já ouviu falar da coxinha de jaca? Coxinha, aquele salgado frito, só que feito de jaca, né? Você vai comer a coxinha de jaca achando que é real. Você vai comer um hambúrguer de grão de bico achando que é de boi. É só você imaginar que não é, irmão. E tem gente que acha que fé é isso. É você achar que algo é verdadeiro quando você sabe que não é. Mas será que fé é isso? Sim ou não? Essa não é a fé bíblica. Isso é tolice. Alguns agem como se fé fosse um exercício de coragem diante de algo difícil. Fé é isso. É você ser corajoso diante de algo difícil. Quer saber? Está tendo tiroteio ali fora, eu vou mesmo. Isso é cheio de fé, irmão. Não, irmão. Falta prudência, irmão. E a gente às vezes também precisa de fé para as coisas simples. Para as coisas simples, precisamos de fé também. Não só para as difíceis. Mas a fé bíblica não é só esse exercício de coragem diante de algo difícil. Às vezes isso aí é tolice também da nossa cabeça. Isso é só um exercício de vontade. Jesus recomendou a fé do oficial romano. Ele disse que a fé daquele homem era sem comparação. E tudo que o homem fez foi dizer que apenas uma palavra de Jesus bastaria para um milagre acontecer na vida do seu servo. Jesus não disse que fé é você achar que algo é verdadeiro quando sabe que não é. Jesus disse que fé não é só um exercício de coragem diante de uma situação difícil. A fé que Jesus recomendou é uma fé que crê na palavra dele. Na palavra dele. Esse é o coração com a verdadeira fé. Uma fé que crê na palavra de Jesus. Assim como o centurião. Qual foi a fé dele? Crer na palavra de Jesus. Crer, somente crer na palavra de Jesus. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que o Senhor nos apresenta. É crer na palavra de Jesus. É simples. O autor aqui da lição ele vai trazer até essa expressão. Não complique a sua fé em Deus. Apenas creia nele e viva sabendo que o que ele diz é verdade. É isso. É isso. Vira para a pessoa do seu lado assim e fala: meu irmão, não complica não. Descomplica. Descomplica aí, irmão. Fé é isso. É crer na palavra de Jesus. Crer, somente crer que o que ele diz é verdadeiro e ponto final. E o Senhor não disse que ele cura a doença? Não disse? Ok, então ele falou, eu creio na palavra, e basta uma palavra e ele vai fazer o milagre acontecer. Pronto. Não é simples? É simples. Mas requer de nós esse exercício de botar essa verdade aqui dentro, de pedir ao Espírito Santo para isso estar tão misturado aqui dentro, que a gente já não consegue mais viver sem. Eu lembro se foi o pastor Jorge ou o pastor Ednilson, falou, né? Usou uma vez uma analogia, né, da mistura de frutas. Que quando você vai no sacolão, você vai comprar lá um abacaxi, uma laranja, vai comprar uma maçã, né? Elas ali dentro da sacolinha do mercado, elas estão juntas.
mas elas ainda não estão misturadas não. Alan, mas eu vou cortar e vou fazer uma salada. Elas estão, os quadradinhos ali da salada estão ali junto, mas elas ainda não estão misturadas. Agora, quando você bate no liquidificador e mistura tudo, você já não consegue mais separar uma coisa, o abacaxi da maçã, não consegue mais. E assim a palavra de Deus tem que estar misturada aqui dentro. Ao ponto da gente já não conseguir mais separar. Ao ponto das nossas ações, do nosso falar, do nosso olhar, já está tão cheio, misturado da vontade de Deus, da palavra de Deus, que você já não consegue fazer mais nada a que não seja estar na vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, estar cheio da palavra de Deus. E isso vem com meditação, com oração, com leitura da palavra, irmão. E a gente precisa tanto melhorar. A gente precisa tanto melhorar para chegar na fé desse centurião. Não é verdade? Como eu estou louco, quando eu olho para mim eu penso, como eu estou longe. Mas eu não vou desistir não. Eu vou falar, Senhor, trabalha dentro de mim. Espírito Santo de Deus, enche o meu coração. Traz fome pela Tua palavra. Traz sede pela Tua palavra. Traz vontade. Senhor, que na minha agenda do meu dia eu posso priorizar a busca pela Tua presença. E se tiver que acordar mais cedo, amém. Se eu tiver que fechar a porta do meu falar, ô criança atentada, não me perturba não, que agora eu vou falar com Deus. Fecha a porta lá e vai. Às vezes lá na hora do seu almoço, lá no seu trabalho, você tem 1 hora para almoçar, você come em 5 minutos. Parece que estava preso 40 anos no deserto. 5 minutos você pegou, comeu. E aí os outros 55 minutos, você pode estar lá. Uma vez eu fiquei assim encantado, estava no ônibus, aí eu vi assim, era uma menina, uma jovem, devia de ter, sei lá, uns 15 anos. E estava ela, puxou a Bíblia dela lá, capa rosa, bonita, estava lá. E ela estava se deliciando, lendo a palavra do Senhor. E ela lia e ela sorria. Porque Deus estava falando com ela onde? Dentro de um ônibus. Mas por quê? Porque não importa o lugar, o que é importante é a palavra do Senhor, irmãos. Palavra do Senhor, irmãos. É isso que precisamos para ter essa fé igual a do centurião, porque ele cria que bastava uma palavra. Uma palavra. Olha que fé linda que ele tinha. E essa fé que Deus busca nos nossos corações. Creia que as palavras de Jesus possuem poder e autoridade. O centurião creu nisso e a sua fé não foi em vão. As palavras de Jesus possuem poder e autoridade. Lá em Hebreus, versículo 13 e 8, vai dizer que Jesus Cristo, ontem e hoje, Ele continua o mesmo e será para todo sempre. E que Deus abençoe rica e abundantemente. Assim termina essa lição, mas tem algumas palavras aqui para trazer reflexão. Ao longo na escola bíblica, como toda boa escola, tem também as perguntas. Não vale nota não, tá, gente? Pode ficar tranquilo, não tem prova não. Mas tem perguntas para fazer a gente refletir. As palavras e ações do centurião romano servem de modelo aplicável na nossa vida? Sim. Por quê? Fala aí, igreja, fala aí. Já falei muito hoje. Vamos lá, gente. É o que, Beth? Aumentar a fé, cura, liberta. Servem de exemplo, irmãos, para nós. Aquele centurião ouviu que Jesus curava e ele creu na palavra do Senhor. E você está aqui, nós estamos aqui há quanto tempo ouvindo que Deus cura? Há quanto tempo? Deus já está falando que Deus cura, Deus já está falando que Deus cura. Quando é que a gente vai dar assim como esse centurião? Não só em palavras, porque esse centurião também agiu. Esse centurião não foi até Jesus pelo contexto histórico que a gente já conversou, da mistura do gentio e dos judeus, mas ele enviou gente. Ele falou, vai lá até Jesus e pede pelo teu servo. E qual que é a nossa ação hoje? É dobrar os nossos joelhos e orar e pedir, Senhor, traz cura na minha família, traz cura na minha vida. Segunda a sexta-feira tem aqui o nosso plantão de oração, irmão. É 1 hora dedicada à oração e busca. Lá em casa está difícil. Vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja.
Eu sei que a vida doméstica, né, ela tem seus desafios e às vezes é difícil achar tempo. Mas se você em casa não tem tempo, então vem para a igreja, bota lá na sua agenda e vem buscar, vem pedir, vem orar, falar: Jesus, cura. Assim como esse centurião falou, ele também agiu e foi clamar aos pés do Senhor, foi pedir, interceder ao Senhor: cura o meu servo, Deus. E assim também nós precisamos aprender, entender que esse modelo é o que agrada ao coração do Senhor. Imagina Jesus lá ouvindo essa oração no céu, catucando o anjo, fala: olha só a fé do meu filho, gente, coisa linda, é isso que ele quer. Segunda pergunta: o que vem à sua mente quando você pensa em fé? O que vem à sua mente? A gente já conversou, né, que tem coisas aqui, gente que acha que é fé, achar que é só eu mentalizar e pronto, mesmo sabendo que não é verdade. Não. A fé bíblica, ela não é um simples exercício de coragem, ela não é crer no acaso, é crer que o que Jesus falou é verdade. É verdade, irmãos. É crer na palavra de Jesus, que ela é viva, verdadeira e eficaz. E se Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, para libertar, para batizar, eu creio nessa palavra, irmão. Então, quando alguém vai falar fé, explicação simples. Uma criança pergunta: o que é fé? Você pode dar várias explicações, mas uma tão simples é você crer que aquilo que Jesus falou é verdade. E se eu vivo a minha vida entendendo que o que Jesus falou é verdade, toda vez que eu ver uma doença, eu vou orar por cura, sabendo que se Ele quiser Ele cura, se Ele quiser Ele não cura, mas que se Ele falou que tem poder para curar, eu vou orar e pedir: Senhor, cura, manifesta o Teu poder e sara essa doença, em nome de Jesus. E a terceira pergunta: você tem fé suficiente para confiar que Jesus pode ajudá-lo nas suas necessidades? Se você crê, irmão, então vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor e vamos